Bom dia, queridos irmãos e amigos. É bom estar de volta para compartilhar mais um Café com Salmos. Agora não mais com Salmos, agora Café com Provérbios. E vamos compartilhar os 31 capítulos durante 31 dias e estaremos realmente sendo edificados, fortalecidos na nossa fé e realmente estarmos sendo instruídos na sabedoria do Senhor. O livro de Provérbios é um livro tremendo, maravilhoso, um livro de conduta, um livro que nos dá realmente diretrizes para a nossa vida cristã, a nossa vida diária. E nós desejamos que o Senhor venha nos abençoar poderosamente nesses estudos. E vamos ter um momento de oração para compartilharmos a palavra do Senhor. Pai querido, muito obrigado por estarmos iniciando este ano no estudo da tua palavra e desejamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha nos trazer clareza, entendimento e sabedoria. Que nossos pés e a nossa vida sejam firmados no Senhor. Que não desviemos nem para um lado nem para o outro nesses dias maus e difíceis, mas que possamos ser dirigidos pela tua palavra. Que nós possamos, Deus, realmente viver a tua palavra. Não apenas ouvintes, mas praticantes dela. E nós te adoramos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ter a tua palavra em nossas mãos, de poder meditar nela todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Quando falamos em Provérbios, nós lembramos de letras, vogais, consoantes, que formam palavras, formam frases, formam parágrafos, formam livros, pensamentos. E as palavras podem ser faladas, elas podem ser sinalizadas, elas podem ser sussurradas, elas podem ser escritas por meio de conselhos amigáveis, por meio de discursos, por meio de pregações, por meio de obras que estão guardadas nas estantes empoeiradas, por meio de jornais diariamente que são publicados. As mensagens elas são comunicadas, elas são transmitidas. E cada pessoa tenta transmitir conhecimento e sabedoria a outras pessoas. Se bem que vivemos hoje uma era, um momento hoje, da chamada fake news, né, de mentiras. E realmente isso é terrível, porque até a palavra de Deus está sendo, é, muitos estão transformando ela em mentiras, estão transformando a palavra de Deus para o seu modo de viver, o seu modo de pensar. Então, o ser humano traz consigo o desejo realmente interior de entender, de compreender, de aprender. O aprendizado começa desde a infância. Então, a nossa capacidade mental nos diferencia dos animais, é, dos animais que nós temos em nossa casa, ou dos animais qualquer, e porque nós pensamos, nós analisamos, nós estamos fazendo metas para o futuro e nós discutimos assuntos com uns com os outros, nós debatemos de tudo, de ciência, de política, de religião, debatemos assuntos diversos, né? E nós então sabemos que a humanidade construiu escolas, construiu as suas universidades, as suas faculdades, para realmente que, através dos professores que estão lá, professores capacitados e instruídos, possam realmente aplicar o seu conhecimento, transmitir a outros, para que eles possam ser seus profissionais na sua vida. E aplicar a sabedoria, desculpa, o saber à vida. Nós podemos acumular conhecimento através dos anos, através dos nossos dias, mas sem sabedoria, conhecimento sem sabedoria, o nosso conhecimento será totalmente inútil. Não adianta você ter conhecimento de algo e você não ter sabedoria. Então, devemos aprender e colocar em prática o que nós conhecemos, o que nós aprendemos. A Bíblia nos fala que o homem mais sábio que viveu, que já viveu, Salomão, não é? Filho de Davi, nos deixou um legado realmente de sabedoria, que foi colocado em 3 livros. Nós vemos aqui o livro de Provérbios, lemos o livro de Eclesiastes, vemos o livro de Cantares, e sobre a orientação do Espírito Santo, o rei Salomão registrou os seus pensamentos, as suas diretrizes, e
práticas para o ser humano. Ele foi o homem sábio, o homem mais sábio sobre a terra. Quando o Senhor falou para que ele pudesse, o que ele queria escolher, riquezas, tudo que ele quisesse, Deus daria. Ele pediu a Deus sabedoria. E Deus se agradou com isso. E deu sabedoria muito mais do que todos. Nunca houve homem tão sábio, não haverá como Salomão. Muito bem, especialmente em Provérbios, esse livro que nós vamos começar a estudar, Salomão, ele deu conselhos totalmente práticos, conselhos para viver no dia a dia. Um provérbio, uma frase curta, muito precisa, geralmente rica de imagens, ilustrações, que transmite uma verdade. Então, o livro de Provérbios geralmente ah, traz esse conhecimento e essa sabedoria de realmente viver a palavra de Deus. Então, é uma coletânea de pensamentos, de sábias sentenças que Salomão descreve, e o tema principal, a natureza da verdadeira sabedoria. Salomão escreveu no versículo 7 do capítulo 1 que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Os loucos desprezam a sabedoria, desprezam a instrução, e ele prossegue com centenas de exemplos práticos de como viver uma vida de acordo com a sabedoria divina que é dada a nós. Então, no livro de Provérbios, nós vamos ter vários assuntos que são discutidos, desde de muitas áreas sobre famílias, sobre trabalhos, sobre jovens, sobre anciãos, não é? E sobre conselhos práticos para que nós possamos viver uma vida plena. Então, esses assuntos sobre juventude, disciplina, vida familiar, autocontrole, resistência à tentação, são questões relacionadas a negócios, palavras e a língua, o conhecimento, a importância de conhecer a Deus, sobre o casamento, a busca da verdade, e além dos temas como a riqueza, como pobreza, imoralidade, e é claro que a sabedoria é o tema principal do livro de Provérbios. Então, esses conselhos, esses provérbios, são poemas curtos, pequenos, normalmente versos que estão emparelhados uns com os outros, e ela tem uma mistura de bom senso e advertências oportunas para o ser humano nos dias de hoje, sempre teve. Embora não tenha aqui o livro de Provérbios uma intenção de expor uma doutrina, de ensinar uma doutrina, mas uma pessoa que segue os conselhos escritos no livro de Provérbios com Deus andará com Deus com certeza. Amém? Então quero que você, nessa introdução de hoje, nós vamos dar um pouquinho mais longo esse café com salmos, mas vamos ter aqui esse café com salmos, nosso café com provérbios. Nós estamos acostumados a falar de salmos, mas esse café com provérbios. Muito bem, a palavra usada aqui no hebraico para falar de provérbios foi machal, machal. Isto é a palavra hebraica que significa reger ou governar. Então, em provérbios há ditados, em provérbios tem lembranças, em provérbios tem advertências que se apresentam como sábios conselhos para nos ajudar realmente a governar nossa vida. Então, ao ler Provérbios, muito mais que uma leitura, mas nas entrelinhas, no aprofundamento, porque aqui nós vamos ter meditações diárias, não vamos ter um estudo profundo, mas você pode em casa, nas suas horas que você tem com Deus, você pode se aprofundar mais e mais nesse livro de Provérbios. Então, ao ler Provérbios, entenda que conhecer a Deus é a chave da sabedoria. Se você não conhecer a Deus, você vai ter só conhecimento, mas você não vai ter sabedoria. Não adianta um médico, por exemplo, ter conhecimento da sua ciência se não tiver sabedoria
para aplicar o seu conhecimento ao executar uma cirurgia. Então, em tudo nós temos que ser sábios. Então, a palavra de Deus tem que ser usada com sabedoria. Muitos conhecem a Bíblia, mas isso não muda a situação. O ter conhecimento de um relógio, não é? Que eu uso, eu conheço o meu relógio, então posso ver o relógio, posso ver as horas, mas eu não tenho a sabedoria para construir este relógio. Então, é muito importante entender que o conhecimento tem que estar junto com a sabedoria. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, atente para os pensamentos, as lições do homem mais sábio do mundo, que foi Salomão. Não leia apenas em alguns minutos, mas coloque o conhecimento que adquiriu com essa leitura da palavra de Deus para nos ter em prática, juntamente com a sabedoria. Amém? Que Deus venha te abençoar nesses estudos profundos de, de Provérbios. Então, analisar aqui, o Provérbios, então, foi escrito pelo rei Salomão. Salomão disse que proferiu mais de 13.000 provérbios, mais de 1.005 cânticos, e grande parte da sua coleção de provérbios desse livro é da sua própria autoria, ele mesmo. Então, nós temos que a característica do livro de Provérbios em hebraico, provérbio significa comparação, e passou a ser usado para qualquer tipo de pronunciamento que se possa falar tanto da ciência como da moral. Então, esses provérbios são importantíssimos para a nossa vida espiritual. Amém? Então, quero aqui destacar qual o propósito do livro de Provérbios. Se nós começarmos a meditar, e hoje eu vou só aqui, hoje somos uma introdução, mas eu vou ler aqui o comecinho do livro de Provérbios, capítulo 1, e amanhã vamos dar continuidade ao capítulo 1 de Provérbios ainda. Mas aqui eu quero que você acompanhe, pegue a sua Bíblia aí, a sua caneta e anote algumas coisas interessantes que você vai ouvir aqui. Então, abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 1 e vamos ler aqui alguns versículos. Bem? Já pegou a sua Bíblia? Está aí com você? Tudo bem, então vamos ver aqui Provérbios 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Versículo 2 ao versículo 6, nós temos aqui o propósito do livro do Provérbios. Para que ele foi escrito? Então ele começa dizendo o seguinte: para aprender a sabedoria e o ensino. Primeiramente, para aprender. Esse é o primeiro propósito do livro de Provérbios, para que você possa aprender a sabedoria e também o ensino. E ele continua aqui. Agora, para entender as palavras de inteligência. Você está aprendendo a sabedoria, o ensino, agora você vai estar entendendo as palavras de inteligência desse livro aqui. Então, segundo é entender. Terceiro propósito, ele vai na sequência aqui, no versículo 3, para obter o ensino do bom proceder, a, a justiça, o juízo e a equidade. Então aqui você aprende, você entende e agora você ganha, obtém o ensino de um bom procedimento, o ensino da justiça, o ensino do juízo e o ensino sobre a equidade na sua vida. Na continuidade, nós temos aqui o quarto propósito do livro de Provérbios, versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Então, o quarto propósito, aliás, é dar ao simples sabedoria. Ouça o sábio, não é? Cresça em prudência, o instruído adquire habilidade, e para entender provérbios e parábolas, as palavras enigmas dos sábios. Então, para dar prudência e também para dar aos jovens conhecimento, bom siso, e para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, nós temos aqui o versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência. Você tem que ser sábio para você crescer em prudência. E diz que o instruído adquire habilidade. Então, adquira
habilidade, facilidade para fazer as coisas. Juntando isso tudo, nós temos aqui na, o resultado final do propósito, versículo 6, para entender provérbios e parábolas, palavras e enigmas dos salmos. Então, o Senhor quer te dar conhecimento e sabedoria para você entender os provérbios e parábolas. Aliás, a Bíblia fala muito em parábolas também. Jesus usou muitas as parábolas, ensinos figurados, né? Usando metáfora, usando algumas ilustrações para entender o povo. Eu quero deixar com você o seguinte: eu quero que você medite nesse livro. Então, os assuntos principais relacionados aqui no livro de Provérbios nos fala sobre adultério, ira, empréstimos, subornos, repreensão, morte, Sheol, que é o inferno, a disciplina, a bebida, embriaguez, inimizade, vida em família, fala sobre medo, alimento, insensatez, sobre fofoca, também ele fala aqui no livro de Provérbios, sobre o amor, sobre a pobreza, sobre orgulho, sobre riquezas, pecados, sono, preguiça, caminhos, esposa, sabedoria. São os assuntos principais do livro de Provérbios. Então, um livro realmente recheado de preciosidades. Que Deus venha te abençoar nesses estudos. E no versículo 7, eu vou repetir aqui o que eu falei no início: o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, eu quero convidar você a ter realmente o temor do Senhor, para que você possa ter a sabedoria e não seja como o louco que vai desprezar a palavra do Senhor. Então, o lema do mestre, aqui dos mestres da sabedoria, que é Salomão, o tema do livro é que o temor do Senhor é o ponto de partida, né? É o ponto de partida, a essência da sabedoria. Que você possa, então, estar firmado no Senhor a cada dia. Hoje foi apenas uma introdução mais longa, mas estaremos meditando daí para frente, capítulo por capítulo. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha te fortalecer, que Deus venha te dar alegria nesses dias difíceis, de tanta pandemia, de tantas crises, de tantas guerras, de tantas aflições. Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu sei que durante este ano de 2021 não sabemos o que haveremos de enfrentar, mas uma coisa eu tenho certeza, de que Deus nos dará grandes vitórias, grandes bênçãos. Eu creio que antes da colheita final, antes da vinda do Senhor Jesus, algo tremendo vai acontecer no meio do verdadeiro povo de Deus. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e um bom café. Eu creio que a essa altura você já tomou o seu café, mas estamos aqui tomando o nosso café com provérbios. Deus abençoe e até a próxima vez. Grande abraço!